Bom dia pessoal, meu nome é Daniel Hassan, sou professor do Cefet-MG e hoje a gente vai falar sobre avaliação de algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de avaliação e também vai definir as métricas de avaliação de métodos de aprendizagem supervisionado. Qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina é suscetível a erro, ou seja, geralmente, e na verdade não é geralmente, é sempre o teu algoritmo de aprendizagem de máquina vai apresentar algum erro, né? Tipo, ele não vai acertar todas as instâncias. Isso é natural do método de aprendizagem de máquina e não se espera que ele acerte todas as instâncias. Até quando a gente vê que ele acertou todas as instâncias, a gente fica preocupado porque alguma coisa muito provavelmente está de errado, porque ele obedece padrões, vê o dado, obedece padrões, tenta generalizar, mas ele não vai conseguir acertar todos. Ele vai entender, vai tentar prever algumas instâncias, nem sempre ele vai acertar. Tanto que algoritmos de aprendizagem de máquinas são usados, e eu acho que eu já falei sobre isso, em tarefas que o erro é aceitável. É aceitável você errar de vez em quando, mas é importante a gente saber e avaliar e saber medir esse erro, porque você tem que saber o quanto que esse erro vai, quanto de erro que tem o teu método de aprendizagem de máquina e, além de tudo, se esse erro vai ser aceitável ou não no seu contexto. Dependendo do contexto, uma taxa de acerto de 60% pode ser bom, mas dependendo do contexto, uma taxa de 60% pode ser ruim. Então, você avaliar esse erro, medir esse erro de forma correta é interessante entender essas métricas. Então, hoje a gente vai tratar isso e a gente vai falar bem também como a gente avalia e mede, como a gente consegue tratar a nossa base de dados para conseguir medir esse erro. Então, outra questão que é importante na hora de avaliar o erro é para descobrir a melhor função. Às vezes você pode ter um parâmetro, que é, por exemplo, você tem uma reta aqui e você quer descobrir qual que é o grau do polinômio ou o que for, qual a complexidade dessa reta que eu posso fazer, qual que é a melhor função para essa reta aqui, dividindo esses pontos. Aí é muito fácil a gente olhar aqui e falar qual que é a função. Mas a gente tem que lembrar que nossos problemas não são bidimensionais e a gente tem que fazer, obviamente, algo automático para descobrir a melhor função. E sem olhar os dados de teste. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Como que a gente descobre, avalia qual que é o melhor parâmetro. Igual a gente falou sobre a árvore de decisão, que a gente tem um parâmetro, às vezes alguns parâmetros, por exemplo, parâmetro da poda, alguma coisa assim. Como que a gente consegue ajustar esses parâmetros para conseguir descobrir a melhor função para o seu algoritmo? Isso é muito importante, porque é isso que vai definir se teu vai ajustar seu algoritmo no contexto que você está precisando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir os nossos dados rotulados. Então, uma forma de dividir os nossos dados rotulados é você fazer um método que a gente poderia chamar de teste set, que é colocar só 30% dos dados como teste e o restante treinamento. No nosso caso aqui, a gente está falando de treino e teste, porque a gente não teria avaliar um parâmetro nem nada. E aí você teria o treino e o teste, e aí você avalia no teste o quanto generalizou esse treino, né? E isso você não precisa de avaliar parâmetro algum, né? Então, no treino a gente cria um modelo, por exemplo, uma árvore de decisão, e aí você vai lá e aplica ela no teste e vê o quanto que esse treino generalizou no teste.